Os sócios, né, na época, 3 sócios, o Argeu, o Rodrigo, o Daniel, eles quando me convidaram, né, ficamos namorando aí um bom tempo, mas no dia que eles fizeram a proposta, e era uma proposta muito boa, eu resolvi aceitar. Eu falei com eles, eu falei assim, eu preciso ser sincero com vocês antes de qualquer coisa, eu não sei a diferença de ferro para minério de ferro, descobri isso outro Sério? dia. Por que não contratar um geólogo, um engenheiro de Minas, né? Se você fizer uma ligação, você vai achar 300 currículos melhores do que o meu para poder fazer isso. E aí o Rodrigo, que é o sócio que já vem da mineração há mais tempo, falou, não, tocar mineração é fácil, aqui a gente precisa fazer outras coisas, governança, gestão, essa parte institucional que você faz bem em relação à questão da licença ambiental, relacionamento com a comunidade, que é importante para a empresa, a gente precisa desse perfil e tal. Aí eu falei, então tem a ver comigo mesmo, então tá aceito. Que legal, e aí né? começou a história. Aí você saiu do governo e foi para Itaminas. Exato. Isso aí, qual que é a sua formação, Thiago? Eu sou economista de formação, depois eu fui migrando, né? Fui complementando, né? Eu sou economista, mas eu fiz um mestrado em administração na área de estratégia. E depois eu acabei me formando em contabilidade para aprender a conversar com os contadores, né? Que tem uma linguagem mais difícil. Eu tenho uma pós em finanças nesse meio do caminho também, e uma pós em políticas públicas. Mas você sabe que na mineração está tendo muito CEO agora que é economista, né? Que fez economia. Mudou um pouco esse escopo aí de ter que ser engenheiro de minas, essas coisas, né? O que eu acho que é bom, que oxigena o setor, né? Tem outras ideias e uma outra visão em relação à mineração. Essa é outra coisa interessante, né, Helenice? Em setembro do ano passado, a gente desenhou uma estratégia para Itaminas, né? Estratégia para os próximos 10 anos, ancorada na lógica da descarbonização da indústria siderúrgica, entendendo que essa indústria da Europa estava migrando para o Oriente Médio e ia demandar um minério de alto teor e por isso os investimentos que a gente anunciou, você anunciou aqui no final do ano passado de R$1,5 bilhão, eles deveriam ser para a gente melhorar o que a gente chama na mineração de rota de processo, né, que é basicamente segregar mais o ferro da sílica, que é um contaminante, melhorar a qualidade do minério e isso emitir menos carbono. E a gente desenhou essa estratégia e aí o André, que é um dos nossos diretores, ele é um diretor técnico, né, tá na mineração há muitos anos, aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, isso aí que você está falando todo mundo conhece há muito tempo, só que ninguém falou desse jeito. Eu falei, porque eu não conheço de mineração, mas eu não conheço de economia, para onde que as coisas estão mudando. Então eu acho que essa mescla, né, de setores diferentes acaba por enriquecer o debate. Afinal de contas, o próprio Henry Ford falava que ele desenvolveu a linha de produção quando ele foi visitar um matadouro, né? Ele viu o frigorífico desossando o boi, né? Transformando em pequenas partes e ele falou, olha, se eu fizer o contrário, eu monto um carro, né? Tudo é questão de experiência, né? De você observar, né? Exato. Então, essa formação complementar acho que é muito rica, de verdade. Thiago, e aí você falou aí dos sócios, né? O Rodrigo Gontijo, o Argeu Gel, e também tinha o Daniel Vorcaro, né? Do Master. E eles estavam nessa trinca aí desde quando eles compraram a mina do Bernardo Paz, né? Criador do Instituto Inhotim. Exato. E agora parece que teve uma mudança aí na composição societária, não é? Explica pra gente isso, como é que tá agora? Isso é super recente, né? Assim, o Daniel teve um papel muito importante nesse processo de aquisição da Itaminas. O Rodrigo e o Argeu levaram essa oportunidade, ele topou e tudo deu certo, na verdade, justamente por causa dele, né? Então existe uma gratidão muito grande por tudo isso que ele proporcionou. Ele foi sempre um sócio muito bom, porque ele deu muita autonomia para que a gente pudesse fazer toda essa agenda que a gente construiu com a Itaminas, essa agenda internacional, essa agenda de assinatura do contrato com o Porto. Ele teve que ser muito presente de maneira estratégica nessas decisões e permitiu que isso tudo acontecesse. Mas as questões relativas ao Banco Master especificamente, né, que são de saber público, né, do tudo que está acontecendo, acabou que toma um pouco da agenda dele, né, e isso tem implicações que acabam envolvendo a empresa, e os três em comum acordo, ele sempre de uma maneira muito nobre entendeu que talvez seria melhor para a Itaminas que os outros 2 sócios ficassem na posição dele, e assim foi feito recentemente. Então hoje nós somos uma empresa que tem 2 sócios, né, o Argeu Gel e o Rodrigo Gontijo, com 50% cada um. Ah, sim. O mercado andou falando demais aí, né, que ela ia ser vendida, Itaminas. Tem alguma agora que está definido, esses 2 sócios, né, Roberto Gontijo e Argeu Gel,
da entrada de algum novo sócio, um private equity, ou até mesmo um IPO na Bolsa, aqui no Brasil, na B3 ou em Nova York. Quais são os próximos passos aí nessa reorganização? Acho que no curto prazo a gente não enxerga a necessidade de ter um outro sócio, né? A não ser que eventualmente fosse algo muito estratégico, mas a empresa segue bem, financeiramente bem. Então não existe uma questão financeira hoje, né? Essa parte financeira foi justamente essa ajuda que o Daniel fez na aquisição, né? Por isso a importância dele, mas no momento que isso está equacionado, né? Fazer uma venda da empresa no curto prazo não tem muito sentido. Agora, sempre foi um desejo, né, que a empresa cresça, e crescer significa fazer aquisições, né, passar por processos onde, na verdade, você vai ter que discutir a sua estrutura de capital. Eu cresço meus ativos comprando, mas como que eu me financio? Pois né? Porque são aportes bilionários na mineração, né? Tudo é muito grande, não é? Então, exatamente. Ou seja, os dois sócios vão ter esses aportes, né, a partir do próprio reinvestimento, ou vão ter que ir a mercado, né? Exato. Agora, eu acho que, na verdade, se você olhar para o mercado como um todo, né, tradicionalmente, você olha um IPO para poder trazer mais. O IPO no Brasil rápido, hoje está... Né? Exatamente. E o IPO hoje no Brasil, ele está com janelas muito ruins, né, que não se financiam. A precificação está péssima. Exatamente. Né? E, por outro lado, né, na medida em que a gente desenvolveu essa agenda ligada ao Oriente Médio, a gente assinou parcerias com players estratégicos do Oriente Médio, inclusive financiados por fundos soberanos, fica muito claro que é muito mais estratégico ter um player, né, que olha para você dentro da cadeia, porque o que acontece na verdade é o seguinte: na medida em que essa indústria siderúrgica ela migra da Europa para o Oriente Médio, e aí falo, Qatar tem a Qatar Mining, tem a Qatar Steel, Emirados Árabes tem a Emirates Steel, a Arábia Saudita tem a Manara, que é a empresa de mineração, Bahrein tem a Bahrein Steel. Então o Oriente Médio está nessa toada de assumir essa indústria siderúrgica, e o mercado de minério de ferro está consolidado, porque a Austrália não atende essa rota. O Gustavo Correia, no Vale Day, explicou que a estratégia da Vale não é atender essa rota da descarbonização, então sobrou... Gustavo Pimenta, né? Gustavo Pimenta, perdão. Que aliás tem feito trabalho ainda maravilhoso. Muito, mineiro também, né? De Divinópolis, conversei com ele outro dia. Os vídeos dele, muito legal ele. Sensacional, o jeito da fala, a postura, né? Transmite muita confiança. Desse protagonismo, né? Esse novo protagonismo, né, na empresa. Exatamente. E o que acontece é que no final das contas, como sobra o quadrilátero ferrífero, né, tá todo mundo casado. Então você pega CSN e Vale e elas dominam o mercado, né, de mineração do ponto de vista do Brasil. E aí sobram duas grandes empresas, né, Anglo e Samarco, que acho que são modelos, né, fui num evento agora há pouco, até falei isso com o presidente da Samarco, são empresas que produzem minério de ferro de alto teor, SCOM são as pelotas, né? E SCOM por mineroduto, que é menor custo, e seus próprios portos, né? Isso são logística própria, né? Porto próprio, né? Exatamente. E você tem um conjunto... Mineroduto desde a década de 70. A Samarco ainda tem a pelotizadora, exatamente. E você tem um conjunto que, na verdade, são siderúrgicas que têm as suas minerações. Então, você tem os Minas, você tem a Celó, você tem Valurex, você tem Gerdau. E aí, no final, você tem a Itaminas, que surgiu agora com um contrato com o Porto. Então, quando o Ocidente olha para a cadeia para trás e fala, bom, eu vou atrair indústria siderúrgica, eu vou descarbonizar, né? E eu tenho a logística, que a gente assinou o contrato com a empresa de logística. Eu tenho o porto aqui, sou dono do porto de Itaguaí. Pô, o que está faltando? Está faltando minério lá na ponta. Lá na ponta, então, né? Esse é um pouco da lógica, assim, de olhar para um sócio estratégico. Ou seja, se o sócio estratégico olhar que existe um valor na cadeia e esse valor ele é entregue imediatamente para o seu país, aí vale a pena fazer discussão. Fora isso, seria só uma discussão com relação a funding, né? E é muito melhor você estar, na verdade, conectado com uma estratégia global, participando de um jogo global, do que ser só um player ali captando recursos, trazendo retornos para os acionistas. Minas S.A. Especial Horizontes da Indústria Mineira. Oferecimento Senai. Realização O Tempo.